Amém? É a tua vez agora, meu irmão, de conversar com Deus. Pastor Leonardo é só uma coluna, é um canal. Ele se preparou, estudou, buscou. Mas o que de fato vai falar no teu coração, na tua mente, na tua alma, é o Espírito Santo. Mas é você que precisa estar com o teu coração e o teu espírito conectado com ele. Então estende tuas mãos em direção ao céu. Faz você a tua oração. 30 segundos. Conversa você com Deus. Igreja, glória a Deus. Pastor, uma bênção. Paz, Senhor. Está chegando o fim, sempre eu falei. Vai chegar um novo. Meus irmãos, eu sempre começo perguntando se os irmãos estão felizes, né? Hoje, infelizmente, alguns não estão tão felizes, eu sei disso. Eu também não estou feliz na sua plenitude, né? Estou feliz de estar aqui. Estou feliz em ter a oportunidade de cultuar a Deus junto com os irmãos, né? Sempre que eu estou com os irmãos, eu sou sim feliz. Mas são tempos complicados. Nós saímos direto do velório da tia Olga, né? Viemos direto para cá, perdemos o grupo de forma alguma. Mas estamos aqui para adorar a Deus, isso é o mais importante para nós. Esse sentimento, essa perda, essa despedida nos faz refletir muito, né? Sobre a nossa vida, sobre as pessoas em que nós amamos, sobre as pessoas que nós já perdemos. Nos faz olhar o quanto nós estamos de fato nos entregando a quem nós amamos, de fato o quanto nós estamos cuidando. Então é um momento de a morte nos traz muito aprendizado, né? E traz a refletir, hoje a mensagem, né? Uma mensagem de esperança, de que um dia nós voltaremos a ver esses amados, um dia nós estaremos cumprimentando-os novamente, que essa despedida não é um adeus, mas é um até logo, né? Em Cristo Jesus nós temos a confiança e a certeza de que um dia estaremos num lugar melhor juntos. Então, que essa tristeza nesse momento agora se torne um momento de alegria, por poder cultuar o Senhor Jesus, por poder estar aqui nesse lugar, honrando ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então que a nossa tristeza, em nome de Jesus, se torne em alegria para a honra e glória do Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade aos 7 pregações. A primeira aqui sobre a vida de José. No último sermão, eu preguei em Gênesis 37, nós falamos do 1 até o 11, e lá eu expliquei de forma resumida agora sobre onde surgiu o ódio dos irmãos de José com ele. São 11 versículos, mas nesses 11 versículos tem 3 específicos que falam que os irmãos de José tinham ódio por ele. Eu citei 3 motivos, os irmãos se recordam? O primeiro motivo, para quem anotou, era uma certa intriga ou fofoca. José era responsável, ele tinha a incumbência de levar para o pai, para Jacó, as coisas que os outros filhos ou seus irmãos faziam. Então, no meio ali entre os irmãos, José era meio que o fofoqueiro, vou colocar assim, essa palavra meio ruim, né? Então isso acabou ativando a ira, o ódio dos irmãos. O segundo ponto, eu coloquei lá que José, ele era mais amado que os outros irmãos. Ele tinha até uma túnica diferente, algo que custou muito caro. Isso trouxe de um certo ponto uma inveja dos irmãos. E como eu falei, uma inveja que era meio pesada, né? E em terceiro, eu falei sobre os sonhos de José. Os sonhos e a palavra de José com relação aos irmãos.
Então José teve um sonho, uma revelação de Deus, uma profecia de Deus, e quando ele foi falar essa profecia, as palavras talvez machucaram, as palavras trouxeram uma estranheza para os irmãos e para os pais. Então nós vimos nessa primeira parte, essa construção dessa inveja, desse ódio ser formado. Inveja e ódio ao ponto dos irmãos quererem matar José. E hoje é um texto em que nós vamos ver um pouquinho dessa parte, dessa tentativa, né? Sabemos que eles não conseguiram, mas o plano para tentar matar e ir contra a vida de José, e até então eles chegaram e decidiram de vender José. Certo? Abra comigo Gênesis 37, vamos ler essa história. Eu vou ler ela inteira primeiramente, depois eu vou voltar para discutir alguns pontos. Então vamos ler do 12 ao 35, diz assim: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me: peço-te onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-lhe de longe, e antes que chegasse, eles conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-nos, e lancemo-nos numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-os da mão, e disse: Não lhe tirem a vida. Também lhes disse Rubens: Não derramei sangue, lançai-os nessa cova, que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram a lançar na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e levamo-nos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, o mercador midianita, tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, subem a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, tornou seus irmãos e disse: O moço aparece, e eu onde irei? O moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-o e disse: É a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Até aqui. Vamos orar novamente. Baixe a cabeça. Senhor, agradecemos a tua palavra. A tua palavra é revelada a nós e nos traz esperança de dias melhores.
Pai, que essa história, ela não seja apenas uma história qualquer, mas que ela seja cravada em nossos corações a ponto de lembrarmos dos ensinamentos que o Senhor traz nessa história. Queremos, ó Pai, ter uma vida assim como de José, que teve dificuldades sim, mas que perseverou e deu a volta por cima. Que o Senhor traga, Pai, de acordo com essas passagens, essa escritura, lição para as nossas vidas, nos ensinando, nos encorajando. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma leitura um pouco longa, e a história de José é muito interessante. Os irmãos conhecem muito bem, até é o personagem preferido de alguns irmãos, não é mesmo? Irmãos Val. E ela é muito detalhada na Bíblia, tem uma riqueza de detalhes muito profunda. Até falei no último sermão sobre eles, mencionam a idade exata de José. Nós sabemos que nesse ponto José tinha 17 anos. E não são todos os personagens que têm a sua idade prescrita. Tem Jesus, né? E acredito que, acho que esses dois, os outros questionados na Bíblia é porque eles viveram, quanto tempo eles viveram, viveu por tantos anos e por aqui. Quando nós vamos ver a história de José e de Jesus, elas são histórias que estão detalhadas com ponto de idade. E eu usei até esse exemplo para trazer um ponto meio complicado por José, porque eu saí do último sermão e uma imagem de que José era um menino mimado, não é mesmo? Normalmente não é essa a primeira imagem que nós temos de José. Eu foquei o sermão e nós saímos com essa imagem de um rapazinho mimado, né, que era todo cheio de ego. Mas essa mensagem ela tem um porquê. Por que eu criei essa figura de José, para que depois nós veremos o que aconteceu de fato, né? De José, como a história diz, ele dá uma reviravolta. Muito bem. Alguns pontos que chamam a atenção aqui, eu queria, por conta desse detalhe dessa história, eu queria tentar ficar atento a cada um dos detalhes. E é isso que eu tenho pedido para Jesus, para o Espírito Santo, ressaltar na Bíblia esses detalhes, né? Nós vemos aqui, no primeiro ponto, eu não vou ler novamente para não ficar puxado, mas nos versículos 12 ao 17, nós vemos José observamos ele agindo de uma forma com obediência. José sendo extremamente obediente ao seu pai Jacó. Como nós lemos, o texto nos diz que os irmãos de José deveriam estar em Siquém. E aí, provavelmente, eles estavam demorando muito, né? Nós vemos que os irmãos de fato não estavam em Siquém, estavam numa outra cidade. E aí, o pai de José fala: olha, vai lá, José. Jacó fala: vai lá, José, vai ver como que estão os seus irmãos, me traga notícia. Lembra lá do versículo anterior? José era responsável por levar as notícias dos irmãos. Então, se os irmãos estivessem aprontando, José ia falar, né? Se estivesse tudo bem com os irmãos, José ia falar, e o pai tinha certeza que José daria esse relatório preciso sobre o que estava acontecendo com os irmãos. E José, ele recebe isso do seu pai, essa ordem do seu pai, e nós vamos vermos aqui uma relutância de José. José vai, ele vai ao encontro dos irmãos. E chegando em Siquém, José não encontra os irmãos. E alguns de nós, eu acho que quando vai lá com esse peso, primeiro que eu acho que quando o pai e a mãe pedem alguma coisa, né, mas tem que andar, né? Hoje em dia, para pedir para o filho ir até a padaria comprar pão já é uma dificuldade, né? Eu imagino que deve ter sido muito difícil nessa época, mas José vai, né? E aí, quando ele chega lá em Siquém, não encontra os irmãos, qual que é a lógica? Vou voltar para casa, né? Não encontrei eles aqui, vou falar com meu pai: ó, pai, eles não estão lá não, deixa eu ver o que aconteceu. Mas não, José ele se incomoda, ele tinha esse cuidado, esse zelo de cumprir a ordem do pai. Então o pai falou: vá lá e traga notícias. Ele chegou lá, o irmão não estava, os irmãos não estavam, e ele ficou preocupado, onde está? Até que achou um poço lá e falou para ele: ó, seus irmãos foram apacentar em Dotã. Dotã? Onde? Dotã? Foram até Dotã. Eu dei uma pesquisadinha a distância que Dotã fica de Siquém. E é aproximadamente o centro de Dotã para o centro de Siquém são aproximadamente 36 quilômetros. De carro, em média, 1 hora de viagem. Então, se for a pé, em média, 6 horas de viagem. A Bíblia especificamente não fala qual o recurso que José usou para ir até os irmãos. Mas vamos colocar no meio do caminho aí, vamos imaginar que é a cavalo de metade, né, no peito de um carro. Então, vai, 3 horinhas ele levou desse percurso aí, de lá até cá, para procurar os seus irmãos. O que isso me chama a atenção?
José insiste na obediência ao pai. Essa distância não é um empecilho para ele, ele precisava cumprir o que o pai pediu. Então nós vemos e começamos a observar que lá na frente vai ser muito importante. Aqui José já começa a demonstrar a sua devoção ao pai, a devoção ao seu alguém que era superior a ele, a devoção e a obediência a Deus, né? E é interessante, eu ia falar um negócio, mas vamos deixar mais lá para frente. Então José estava comprometido a obedecer o seu pai, a obedecer a Deus, as ordens que foram dadas a ele. Ele seguia, tinha zelo, tinha cuidado. Se Deus falou, eu vou cumprir. Se o meu pai pediu, eu vou seguir. Certo? No versículo 18, vamos ler. Olha aí, estou lendo a mesma versão que vocês. Gênesis 37, 18. Gênesis 37, versículo 18. Nós lemos a mesma versão. Está assim. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matar. Esse ponto é interessante porque em outras versões, deixa eu ver se eu lembro aqui. Esse é ponto interessante porque eu imagino aqui que quando José estava de longe, eles conseguiram avistar. E eu faço um link direto com a túnica de José. José, ele andava com aquela túnica polar, lembra que eu falei? Que os irmãos tinham uma inveja e tudo mais. Essa túnica diferenciava José dos demais, diferenciava José das outras pessoas, por uma túnica um presente especial. Então os irmãos já começaram a ver José de longe com aquela túnica, né? Viram aquilo lá e chamaram a atenção. E essa túnica despertava a inveja dos irmãos. Então assim que eles observaram o irmão, vou colocar as palavras aqui, do Evangelho de acordo com Leonardo, aquele moleque de 17 anos se aproximando, com aquela túnica, eles falam, até no versículo 19, olha lá o sonhador, olha lá, lembra? Olha a túnica que o pai deu para ele, olha lá ele vindo lá todo pomposo. Olha o sonhador, lembra o sonhador? Que nós temos que nos curvar diante dele. Olha lá ele chegando. Nós estamos a uma distância enorme do nosso Pai. Agora é o momento de nós nos livrarmos dele. Agora é o momento de nós darmos uma lição para ele. No último versículo, no último sermão, eu falei que o ódio era tão forte, deles quererem afastar de uma pessoa que eles deveriam amar. Eles quiseram matar alguém que eles deveriam querer proteger. Eu até citei o exemplo de Caim e Abel. Deus pergunta, onde está Abel? E a resposta de Caim é, o que tenho eu com ele? É minha responsabilidade ele? Vocês lembram disso? Então, alguém que era para ser a responsabilidade, os irmãos mais velhos, o seu irmãozinho chegando, o ódio, a maldade, a inveja, a ira, era tão grande que eles falaram, era o momento oportuno de nós nos livrarmos dele. E o desejo, olha que coisa diabólica, era matá-lo. Não, vamos matá-lo, vamos destruí-lo, vamos aniquilá-lo. Nós não queremos ele mais nem por perto, não queremos ouvir mais falar dele. É uma história triste. Vamos ler o versículo 20 e o 22. Diz assim, 20. Abre aí para mim, por favor. Amém. Vinde, pois, agora, e matemos, e lancemos numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Aqui está um pouco sarcástico, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui no sonho. Vamos matá-lo. Será que nós vamos ter que se curvar a ele? Será que é isso mesmo? Vai lá para o 21. E ouvindo Rúben, livrou-os das suas mãos, e disse, não lhe tiremos a vida. Lá no 22. Também lhes disse Rubens, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão dele. Quando nós lemos isso daqui, nós vemos uma certa
parece uma prudência de Rúben, certo? Rúben olha e fala, não, vamos matar não. Vamos só lançar nessa cova. Só que detalhe, uma cova no meio do deserto. Uma cova que era feita para escoagem de água, né? Mas no texto original ele fala sobre talvez uma cisterna, um lugar que era para ter água, só que era uma cisterna seca, no meio do deserto. Então lançar ele lá significava que em alguns dias ele poderia morrer. Só que fala, não vamos sujar nossa mão de sangue, deixa ele lá. Alguns comentários bíblicos dizem que o Rúben ele tinha uma intenção de dar uma lição no irmão. A gente deixa ele lá na cova, vai lá, volta, a gente volta para o nosso pai, eu volto para o nosso pai, eu falo para eles que tentaram matar e depois a gente traz ele de volta. Quando a gente trouxer ele de volta, nosso pai vai ficar feliz, porque olha, nós agora ajudamos a fazer o filho preferido. E o olhar de Jacó para nós, ele será elevado, porque agora nós fizemos algo muito bom, né? Então, alguns comentários bíblicos sugerem essa ideia, né? E eles até falam, depois nós vamos ver que Rúben voltou. Então, eles dão a ideia de que após Rúben ter dado essas ordens, Rúben se afasta deles, né? Fala, então, vocês vão fazendo isso aí, vai colocando ele numa cova, deixa ele lá para morrer, depois a gente volta e recupera. E Rúben saiu para provavelmente avisar alguma coisa a Jacó, ou a intenção da saída de Rúben, nós não temos isso ao certo. Mas essa falsa prudência de Rúben, ela é meio... Será que foi isso mesmo? Vamos continuar. 23 a 25. Diz assim. Eu sei que é um pouquinho de história, cansativo, mas nós vamos achar lição nessa passagem. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Pode 24. E tomando, lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Pode pensar? Depois, assentaram-se e comeram pão. E levantaram os seus olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Meus irmãos, nessa passagem, nesses 3 versículos, eu consigo observar um pouco desse ódio reprimido, esse ódio, desse momento de explosão deles, toda a inveja que os irmãos tinham com José. Assim que eles viram seu irmãozinho, né? Como eu falei aqui, vocês deveriam proteger. Assim que eles viram José chegando, ao invés do costume que era desejar a paz, né? Shalom Adonai, né? Ao invés de desejar a paz do Senhor, eles já atacaram José. E olha que interessante, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a túnica, o objeto de inveja. Primeira coisa, tira a túnica desse menino, vamos tirar quem ele é, vamos tirar as características, vamos tirar o que está diferenciando José. Eles tiram com esse ódio, com essa ira. E meus irmãos, deixam ele numa cisterna para morrer. A ideia é para morrer mesmo. E o que mais chama a minha atenção, tamanha crueldade, tamanha como esse ódio, como essa inveja chegou, é que após deixar José para morrer, eles foram se alimentar. Depois, assentaram-se e comeram pães. Eles foram se alimentar. E quando nós passamos um pouquinho lá na frente, abra rapidinho Gênesis 42, 21. Deixa aberto aí. Vai dizer assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Quando pega esse texto falando da angústia, a palavra para angústia é a aflição da sua alma. E essa outra palavra, quando nos rogava, esse rogava é implorar por misericórdia. Ou seja, José foi jogado nas covas com uma angústia interna, com uma tristeza, com um amargor. Ele estava implorando misericórdia, ele estava implorando, pelo amor de Deus, não me deixem aqui. Os irmãos, perante tudo isso, se assentaram para comer, enquanto José estava agoniando,
enquanto José estava com uma aflição, enquanto José rogava, implorava por misericórdia. O ódio dos irmãos chegou a esse ponto. Ao invés de proteger, eles queriam o mal, queriam ver o sofrimento. Eles aceitaram que não iriam matar, não iriam colocar as mãos no sangue, mas eles deixaram José para morrer da forma mais cruel possível. No fundo de um poço escuro, sem água, sem luz. Imagina a angústia. Mas, no versículo, volta lá para o versículo 25. Gênesis 37, 25. Depois, assentando-se para comer, levantaram os seus olhos e olhando, eis que uma companhia de ismaelitas vinda de Gileade. Pode passando? 26. E seus camelos traziam especiarias, bálsamo, vinho, e iam levá-los ao Egito. Pode passar? Então Judá disse a seus irmãos: se prometo a verdade de matar os nossos irmãos e esconder o seu sangue, pode ir? Vinde vendemos a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Posso? Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. Tiraram José da cova. Eu não consigo observar outra coisa a não ser a mão de Deus, a providência de Deus, porque o desejo desses homens era acabar com José. Eles já tinham planejado tão certo que eles iam fazer isso. E aí de repente aparece lá os ismaelitas, né? E o texto ainda fala que eles vinham de camelo. Camelo era o Porsche de hoje em dia. Camelo era o carrão, era Não, era o Fox, como é? CrossFox, né? Era o HRV da época, né? Era o nacionalista. Era o Classic da época, sabe? Era o que tinha, né? Só carrão. O meu, né, com a porta meio que não fecha, mas glórias a Deus. A meu também mancando, mas tá tudo certo, tá funcionando. Dá para ir e voltar. Então, na hora que eles viram aqueles homens, eles já perceberam na hora que eram homens de dinheiro. Então, Deus coloca na cabeça de um, eu não vejo outra porção a não ser isso, não seria a intervenção de Deus, né? A provisão de Deus sobre a vida de José. Então, eles falam: vendam esse homem, né? E a garantia de vender para a escravidão era algo que, tipo assim, nós não vamos mais vê-lo. Vamos vender ele como escravo, ele vai viver a escravidão pro resto da vida. Ele nunca mais vai aparecer, vai ser escravo pro resto da vida. É melhor que a gente matar. É melhor que matar ele, é melhor que a gente deixar aqui. Vamos mandar que assim a gente não fica com peso na consciência. Vamos só vender. Tem um fator histórico nesse trecho, porque, como eu falei, Jacó era um homem rico. Nós vamos ver isso durante a história, né? Nós sabemos disso, ele tinha muitas posses, né? Ele veio já desde lá de Labão, lá já com muitos animais, né? Então nós vemos que ele tinha um homem de posse. Consequentemente, seus filhos também eram, né? E aí, quando eles vão vender José, eles vendem por 20 ciclos, né? Quando a gente vai ver, quando nós vamos ver um pouquinho sobre essa história, a arqueologia, nós vemos que na época os escravos eram vendidos por 30 ciclos. Ou seja, José foi vendido abaixo do preço de um escravo. E olha que era um rapazinho novo, forte, 17 anos, né? Imagina que ele comia as melhores coisas, ele era bem fortinho até, não era um franzininho. Mas isso demonstra que não é a importância, o dinheiro, não era, sabe? Não era o dinheiro que importava para os irmãos. O que importava era se livrar do seu irmão. Era vender qualquer coisa, se possível a qualquer custo. Sabe? Não, vende lá, vamos dar um fim nele, de qualquer jeito, vamos mandar para esses homens que a intenção, a verdadeira intenção era se livrar do seu irmão. Vamos lá, vamos continuar a história. 29 e 30. 29 e depois 30. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Pode passar? E voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e onde eu irei? Então lembra lá que eu falei sobre a ideia de Rúben? Rúben volta,
né? Vou lá buscar uma irmã, vou lá levar a notícia para o meu pai que eu encontrei. E quando chega, cadê José? Os irmãos tinham se livrado dele. E aí é que nós podemos observar. Vamos deixar um pé. O menino não está. Onde eu irei? Olha a importância de Rubem. Olha o que o Rubem estava se importando. Não é onde está o menino? Para onde o menino foi? Para onde eu vou? E agora o que eu faço? Rubem não estava nem aí para o seu irmão. Ele estava se importando com ele. Que ele queria voltar, que o pai tivesse boa sensação com relação a ele. Que o pai tivesse um olhar diferente para ele. E aí, quando ele viu a única esperança de ter recuperado o irmão, de trazer, ele viu que os outros irmãos o venderam, ele se preocupa mais uma vez com ele mesmo. Então, nós vemos que a intenção de Rubem não era tão boa assim, não era tão legal assim. E para nós finalizarmos, 31 ao 35, vai dizer: então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando-lhes levá-los ao seu pai. E disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se essa será ou não a túnica do seu irmão, do seu filho? E conheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o saco sobre os seus ombros e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: pode ir, só até aqui também. Meus irmãos, então nós vemos aqui uma continuação e um erro. Essa história não lembra a história de alguém, né? Os filhos enganaram José. Não lembra a história de alguém? Os filhos enganaram Jacó. Não parece a história de alguém? Parece até Jacó enganando Isaac, não parece? Isaú, não. Jacó é o irmão, mas ele engana o pai. Né? O pai é Isaac? Eu fiz uma confusão no último versículo. Eu falei que era irmão de Raquel, era Rebeca, né, gente? Vocês lembram desse meu erro? Eu estava assistindo um vídeo e vi isso aí, não é? Não, gente, pelo amor de Deus. Perdão pelo erro. Então, acertei, né? É isso mesmo. Amém. Então nós vemos uma continuidade. Meus irmãos, até aqui, o que nós podemos tirar de lição dessa história? Tem como os irmãos viram, tem muitos detalhezinhos. Questão de dinheiro, de valor, questão da túnica, de tudo isso. Tem alguns detalhes, algumas lições que nós podemos tirar. A primeira lição que me chamou a atenção era a obediência de José a Jacó. A honra, o zelo, como eu falei. José não se importou de ter andado a longa distância, ele queria obedecer ao seu pai. Se a gente pensar no mandamento de honra do pai e da mãe, para que prolongue os seus dias na terra, isso daí só foi vir com Moisés, alguns anos depois, alguns bons anos depois, inclusive. Né? Então nós vemos que isso daí, esse comportamento de José, já faz uma menção lá no futuro, lá na frente. Fala: olha, é importante que honremos nosso pai e nossa mãe. Né? E aqui já vem um detalhe que é o único mandamento com uma recompensa. Honre teu pai e tua mãe para que vá bem, para que prolongue os seus dias na terra. Então essa é uma lição importante. Nós precisamos honrar os nossos pais. Nós precisamos honrar aqueles que são autoridades sobre a nossa vida. Nós precisamos honrar aqueles que estão acima de nós. Por mais que não sejam pessoas que tenham uma conduta 100%, né? Pessoas que às vezes alguns pais não são evangélicos, né? Mas nós devemos dar honra a essas pessoas. Nós devemos respeitá-la. Nós devemos respeitar o nosso pastor. Nós devemos respeitar o nosso chefe. A nossa vida tem que ser um constante respeito e zelo para aqueles que estão acima de nós. Quando vemos os cabelos brancos, tem que ser respeitado. E é interessante que a geração de hoje ela parece que está perdendo esse respeito com os mais antigos. Eles não conseguem mais entender a diferença sobre a autoridade. Ninguém mais é autoridade. Eu preciso impor a minha ideia sobre todos. E muitas vezes nós caímos em erros. Nós caímos em erros de não respeitar aquele que está acima de nós.
Nós cometemos erros de não zelar por aqueles que cuidam da nossa vida. Então essa é uma lição que nós precisamos tirar com relação a José, o respeito e a honra que ele tinha com seu pai, o respeito e a honra que ele tinha com Deus, a obediência que ele tinha com Deus. A segunda lição que nós podemos tirar é com relação a Rúben. Rúben, ele teve o tempo todo planos egoístas. No último sermão eu falei muito sobre egoísmo, né? Vocês lembram disso? Puxei a orelha forte, para ter uma pregação, um sermão pesado. Eu não quero ficar repetindo isso, repetindo o que já foi falado. Mas Rúben priorizou a vontade dele. Ele priorizou o que era importante para ele. Ele não olhou os irmãos, ele não olhou o pai, ele não olhou o irmãozinho mais novo, José, quem deveria proteger. Ele olhou para ele mesmo. Ele falou: preciso ser bem visto pelo meu pai. Eu preciso ter uma atitude para recuperar o meu erro. O erro dele lá atrás fez ele perder a primogenitura. Ele queria consertar de um jeito próprio. Ele falou: vou dar meu jeitinho aqui, eu vou consertar. Então eu vou fingir que meu irmão morreu e depois recuperar meu irmão. E aí meu pai vai: nossa, que atenção. Então nós vemos que Rúben agiu com um egoísmo, com uma frustração. E ele fez uma decisão muito arriscada. Meus irmãos, Deus quer nos usar para abençoar outras vidas. Deus quer usar você, quer usar a mim, para que a gente seja sal e luz dessa terra. Então nós não devemos ter atitudes egoístas. Nós devemos pensar 2, 3, 4 vezes quando for algo que vai nos beneficiar apenas. Se nós somos corpo de Cristo, uns aos outros, nós devemos ter isso que nós fizemos hoje. O culto hoje começou com um mar de tristeza. Por que isso? Alguns dos irmãos tiveram um domingo maravilhoso, eu acredito nisso. Mas ao chegar aqui, nós vimos alguns irmãos tristes. E nós nos entristecemos. Nos entristecemos com a irmã Lissé, nos entristecemos com a irmã Paluda, que não está aqui. Nós sentimos a dor deles. Isso significa que nós não estamos tendo pensamentos de egoísmo. Só que às vezes não é sempre assim. Essa ideia de comunidade, de pensar um com o outro, de se alegrar um com o outro, de ficar triste um com o outro, é que vai nos levar a um futuro melhor. Porque quando os nossos pensamentos são egoístas, nós olhamos só para nós, quando nós temos pensamentos assim: não, eu vou fazer isso porque é bom para mim, nós seremos frustrados. Os planos de Deus nem sempre são individuais. Deus tem um plano e um propósito da sua vida, mas o plano e o propósito da sua vida é para que você alcance outros. Deus quer te abençoar para que você seja um abençoador. Nós não podemos pensar e olhar como Rúben. Nós não podemos deixar que pensamentos egoístas, pensamentos narcisistas passem na nossa mente. Nós precisamos lutar contra eles. Amém? Um pouco mais leve do que o último. Tá, irmão? Amém. Terceira lição. Nós observamos aqui um pecado que permeou gerações. Jacó, ele enganou seu pai. Esaú era o primogênito, eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Ele nasceu lá agarrado com o pezinho do irmão. Ele saiu, a bênção era para Esaú, a bênção da primogenitura. Mas Jacó engana seu pai. Ele troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Nós conhecemos a história. E aí, na hora que ele vai trazer a caça para o pai já meio cego, né? Ele não conseguiu chegar muito bem, ele queria ter a certeza, ele queria palpar. E aí Jacó coloca um pelo de animal no braço para se parecer com o irmão. Então Jacó enganou Esaú para receber uma bênção. E quando nós vamos ver esse texto, os filhos dele estão enganando ele. Os filhos pegam a túnica, que foi presente do pai, foi presente de Jacó, matam o animal, passam no sangue e falam: é a túnica do seu filho? José reconhece e fala: E os filhos ainda tentam entrar no último versículo 35, vai dizer aqui, vê? E levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Eles estavam em luto, queriam consolar o pai, estavam no luto para enganar o pai. O que nós vemos com isso?
que não tem como plantar engano, não tem como plantar mentira e colher verdade. Se você plantar mentira, certamente você colherá mentira. Se você plantar engano, certamente você colherá engano. Não tem como plantar limão e colher uma laranja. Não tem como plantar mentiras e colher verdades. Não tem como, meus irmãos, plantar filhos mimados e colher homens maduros. Não tem como. A lei da semeadura é certa, ela é exata. Nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Até para Jacó, que foi, a princípio, recebeu a bênção da primogenitura, né? Ele recebeu dinheiro, ele era um homem rico, era um homem farto, teve muitos filhos, mas no momento certo ele colheu aquilo que ele plantou. Nós devemos ter consciência disso. Nós devemos ter consciência do nosso plantio atual. O que nós temos colhido hoje? Certamente, 90% de chance de você estar colhendo aquilo que você plantou lá atrás, meu irmão. Infelizmente, é uma palavra dura, é difícil ouvir isso, mas é uma verdade. Eu acho que exceto para doenças, né? Ninguém fica doente porque pecou lá atrás, isso não. Mas as demais coisas são a lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Tendo essa ideia, tendo esse pensamento, nós precisamos, independente de escolhermos sementes ruins lá atrás, nós precisamos agora, hoje, começar a plantar bons frutos. Se você quer ser amado, plante amor. Se você quer ser respeitado, plante respeito. Se você quer ser honrado, plante honra. Se você quer ter comunhão, não quer ficar sozinho, plante comunhão agora. Se você não quer ter lá no futuro uma vida solitária, plante amizade agora. Faz sentido? A lei da semeadura é certa. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Cheio. Quarto e último exemplo, uma pregação rápida. É que independente do momento em que você está passando, independente da angústia, da aflição, da dor, do medo, Deus certamente trará provisão. Deus não falhou com José. Deus não deixou ele numa cova, aflito, ferido, machucado. E tal. A Bíblia não relata que os irmãos bateram, que os irmãos feriram, nem tanto. Mas a Bíblia relata essa angústia do coração dele. Imagina no momento em que ele saiu daquela cova e viu que os irmãos estavam sendo vendidos. Imagina no momento em que ele foi uma boa intenção de procurar os irmãos. Ele andou uma grande distância em prol dos irmãos, para ver onde eles estavam. E ao chegar, os irmãos rasgam, tiram a túnica com força, jogam ele num buraco fundo, profundo, sem água, sem luz, sem provisão. Imagina a angústia emocional daquele homem, daquele rapaz, de 17 anos, num buraco. Imagina a tristeza, a profundidade. E o poço ele é muito significativo, né? Porque quando você está no poço não tem mais para onde descer, só pode subir. Então quando estamos no fundo do poço, nós não devemos olhar para baixo, devemos olhar do alto que nos socorro. Certamente Deus enviará a provisão, Ele não falha. Ele enviará a provisão para a sua vida. Ele vai tirar de você essa tristeza, essa angústia, esse sofrimento que está passando. Ou em algum momento em que nós podemos entrar nisso, né? Tem irmãos que podem estar passando por essa angústia hoje, mas saiba que vai sair. E se algum dia você que não está passando por angústia entrar nesse momento, entrar nessa solidão, saiba que a provisão já está por vir, os camelos já estão passando ali, ó. A provisão está chegando. E outra coisa, não está aqui, não fique sozinho. Não fique sozinho no momento de angústia. É muito pior sozinho. Eu acredito que José deve ter sofrido muito, um sofrimento emocional. Eu acho que a gente sabe que às vezes as dores emocionais elas são piores do que a dor física. A dor física você ainda toma um remedinho e tem um momento
de conforto, né? As dores emocionais, elas doem muito mais. José estava nessa angústia, nessa tristeza, mas a provisão chegou. E uma provisão que aos nossos olhos é estranha. De princípio é estranho ouvir que a provisão eram homens que iam comprar e escravizar José. Mas o benefício de trazer uma palavra tão conhecida é que vocês sabem o que aconteceu com José. José virou o segundo homem mais importante do Egito. Provisão de Deus. Deus tirou alguém que estava na cova afundado e levou para o mais alto nível, para um lugar de honra, onde ele poderia fazer a diferença. E não é diferente de nós. Com cada um de vocês, comigo. Deus quer nos tirar do buraco, da aflição, da tristeza e nos transportar para lugares altos, onde a glória de Deus será vista. Meus irmãos, José sofreu sim, mas tudo isso foi necessário para que Deus derramasse vinho novo sobre a vida dele. José, naquele lugar escuro, sem água, com medo, com angústia de alma, ele foi quebrado, moído. Assim como Jesus, né? Quebrado, moído, mas a fim de um propósito maior. A história de Deus de José foi refeito, foi derramado vinho novo sobre a vida dele. E a lição que nós podemos tirar é que Deus quer consertar as nossas rachaduras nessa noite. Assim como ele fez com José. O que nessa noite continua usando a angústia, meu irmão? O que tem atrapalhado o seu sono? O que tem te acordado nas madrugadas? O que tem você feito sofrer emocionalmente? O que tem te feito você ter essa dor, essa tristeza? Entregue essa noite nas mãos do Senhor. Ele quer te curar, Ele quer te tratar. Como eu falei, a provisão, meu irmão, está chegando. Já é possível ver o caminho chegando. Já é possível sentir o aroma da liberdade. Nós precisamos nos confortar no colo do nosso Pai Jesus, nos entregarmos para o Espírito Santo. É Ele que vai resolver, é Ele que vai tirar da nossa angústia. José, quando ele sai, a história está muito detalhada, então dá para a gente tirar algumas lições do que não aconteceu. Nós vemos que José não lutou, José não brigou para ser vendido. Eu acho que naquele ponto a angústia de José já estava tão alta que ele não tinha mais forças para lutar. Não tinha mais fôlego. Acho que de tanto que ele gritava naquele buraco, quando ele ia levantar, ele já tinha perdido as forças para lutar. E é nesse momento que Deus se instala. É quando as coisas parecem impossíveis que o Deus do impossível se move. É quando as coisas parecem que chegou no final, não tem mais solução, aí que Deus se manifesta. Então tenha essa certeza sobre a sua vida. Traga essa história de José para você. Traga essa promessa para você. De que dias melhores estão por vir. O que você precisa fazer é parar de lutar, parar de ficar. Existem momentos, deixa eu pegar aqui, existem momentos que é sim necessário lutar. É sim necessário a gente tentar se movimentar. Mas quando você está no buraco, você vai lutar contra quem? Não adianta tentar subir, tentar escavar, não adianta. A gente precisa entregar a nossa dependência nas mãos do Senhor. Nós precisamos. É um exercício, é difícil, mas é isso. Descanse no Senhor. Talvez esse é o momento que você deve descansar e permitir que Deus te quebre, Deus te refaça. Assim como Ele fez naquela passagem que fala o vaso na mão do oleiro. Assim como aquele ensinamento de Jesus que não se pode derramar vinho novo num odre velho, porque a pressão do vinho vai fazer esse odre explodir. Ele precisa derramar vinho novo num odre novo. Então que Jesus nos refaça essa noite. Ele nos conserte. O Senhor precisa nos quebrar, nos moer, nos trazer angústia e sofrimento. Às vezes é necessário para que a gente aprenda lições importantes, para que a gente aprenda que o momento que nós estamos escolhendo é sinal de algo que nós escolhemos lá, algo que nós estamos escolhendo é sinal de algo que nós plantamos lá atrás, e nós precisamos mudar as nossas atitudes.
Precisamos refazer, precisamos permitir que Deus mude os nossos pensamentos, mude as nossas atitudes, mude o jeito que nós somos. O pecado dos irmãos estava, eles enganaram o pai, talvez por algo que estava no sangue dele, sabe? José teve essa ação, talvez a educação foi meio conturbada, não sei, estou viajando um pouquinho. Mas isso não significa que porque você foi educado de uma forma, porque você viveu a sua vida inteira de uma forma, que isso precisa continuar. Jesus é especialista em mudar pensamentos, o Evangelho é a novidade, a transformação, a restauração. Então nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para dar o primeiro passo. Permita que Deus te quebre, para que Ele derrame algo novo sobre a sua vida. Deus quer fazer assim como fez na história de José, uma reviravolta. Ele quer fazer uma reviravolta na sua vida também. E o que nós precisamos é estar dispostos. Permitir que Deus nos tire do buraco. Permitir que Deus nos tire dessas ideias de egoísmo, de ganância, de inveja, de ira, e receber de fato um coração novo, uma mente nova. Pois como eu falei, Ele quer derramar vinho novo. Ele não quer derramar vinho novo, como eu falei, de forma egoísta. Não vou derramar vinho novo, pastor Antônio, porque ele é o cara. Não, Ele quer derramar vinho novo na vida do pastor Antônio, para que a igreja de Guaraná seja alcançada, na verdade. Ele quer derramar vinho novo sobre a sua vida, para que esse vinho transborde para as outras casas. Ele quer derramar vinho novo para você, para que você alcance outras vidas. Amém? Igor, você tem que louvor aí? Nós vamos ouvir um louvor. Eu queria que você aproveitasse esse momento do louvor para falar com Deus, para refletir sobre essa história que eu acabei de contar, para refletir sobre essas lições, e comece a entregar para Deus o que está te causando angústia. Entregue a Deus nesse momento aquilo que está te trazendo tristeza e sofrimento. Amém? Amém? O Senhor precisa fechar seus olhos.